E hoje vamos ao capítulo 4. Olha só o que nos diz o capítulo 4 do profeta Jonas. Para você entender, eu preciso ler os versos anteriores do capítulo 3, que quando termina o capítulo 3, o verso 10 diz assim: viu Deus o que fizeram, então o que o povo de Nínive fez, né? E como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Com isso, Jonas 4, verso 1, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Muito bem, eu não vou ler todo o capítulo, tá bom até aí para você entender. Eu vou falar um pouquinho. Então, olha só. Para quem não estava na primeira live, quando eu falei sobre Jonas, o profeta Jonas, então Deus falou com Jonas: Jonas, vai até Nínive e prega que eles precisam se converter, senão eu vou destruir a cidade inteira. Aí o que é que Jonas fez? Foi lá para o cais. Quem já esteve em Jerusalém, quem já esteve em Israel com a gente, já passou ali pela cidade de Tel Aviv e passou por Jope. Jope é bem pertinho, vizinho a Tel Aviv, e a gente viu o mar ali, e ali estava o local, ninguém sabe exatamente qual lugar ali, mas foi dali que saiu o navio onde Jonas entrou. E eles até fizeram uma estátua de pedra lá bem grande, de uma baleia, né, um peixe grande, para lembrar que aquele era o local onde Jonas passou, pegou ali um barco, então o mar continua ali no mesmo lugar, né? Então eles sabem que foi ali, em qualquer um daqueles pontos. E ali ele, ao invés de obedecer a Deus e ir para Nínive, pegou o barco e foi para Tarsis, para o lado, sentido contrário. E aí Deus faz com que o mar fique bravio, né, numa tempestade ali, e a história nos conta, conforme o relato bíblico, que os marinheiros entram em desespero, e eles fazem as oferendas aos seus deuses, lançam sorte, e encontra Jonas dormindo lá no barco, no navio. E diz: como é que você está dormindo numa situação dessa? Conta aí quem é você, o que é que você faz, qual é o teu povo, qual é a tua terra. E Jonas vai, abre o jogo, e ele diz: é por causa de você. Como é que você fez uma coisa dessa? Você diz que adora, que serve ao Deus que fez o mar, ao Deus que fez os céus. Então é por isso que o mar está bravio, porque você desobedeceu ao seu Deus. Então agora a gente tem que resolver isso. E aí ele vai dizer: não, me jogue no mar que está resolvido. Vocês vão escapar. E os marinheiros pegam Jonas, pedem perdão a Deus e joga Jonas no mar. Quando joga, Deus providencia um grande peixe, engole Jonas, Jonas vai parar na barriga do peixe, e ali ele vai refletir. Ele começa a pensar na vida e dizer: não vou escapar mais dessa. Aí ele ora ao Senhor. E ele, naquela oração, ele se apresenta diante de Deus ali com arrependimento no seu coração, reconhecendo o seu erro e reconhecendo que Deus é poderoso, é grande, agradece a Deus tudo que Deus já tinha feito na vida dele. E ali Deus vai e dá uma nova chance a Jonas. E Jonas é vomitado pelo peixe e vai, agora sim ele vai para Nínive. Meio que, ou completamente contra a sua vontade, Jonas chega na cidade, a cidade de Nínive, uma cidade com 120 mil habitantes na época,
Os estudiosos chegam a dizer que ela poderia ter 150 mil habitantes, mas a Bíblia diz que tinha 120 mil. Uma cidade importante, capital do Império Assírio. Então a Assíria é um exército poderoso que dominava o mundo da época. Então Jonas, quando olha para aquela cidade, que hoje, inclusive, essa cidade é a cidade de Mansur, no Iraque. E aí Jonas, numa carreira, 3 dias atravessa a cidade entregando a mensagem. Tomar uma água aqui. E quando Jonas entrega a mensagem, você lendo o texto, você percebe que Jonas não estava interessado em que aquela cidade se convertesse. Jonas queria mais, era que a mão de Deus pesasse contra aquele povo, contra aquela cidade, porque o exército assírio já era muito conhecido pela sua violência, pela sua crueldade. Então Jonas diz, bem feito para eles, imagino eu, né? E aí Deus... Aí você vê o capítulo 1, a chamada e a fuga de Jonas. Capítulo 2, Jonas vai parar na barriga do peixe. Capítulo 3, Jonas vai e prega a mensagem em Nínive. E capítulo 4, Jonas agora fica bravo e fica debaixo de um ramo de uma árvore. E ele ali fica olhando para a cidade para ver o fim dela. E aí entra a nossa palavra hoje. Então você está contextualizado agora, e aí você já vai lembrando, está lembrado agora da história toda. E aí o que acontece? Olha as lições que a gente começa a extrair aqui em Jonas, no capítulo 4. Eu destacaria que o grande ensinamento aí do capítulo 4 e a grande ênfase de todo o livro do profeta Jonas poderia ser resumido numa frase: Deus é misericordioso. Escreve aí, para você participar mais, para você ficar ligado. Escreve aí, Deus é misericordioso. A grande lição, a grande mensagem que a Bíblia nos ensina no livro de Jonas, ou uma das principais, é que Deus é misericordioso. E a gente vai observar a manifestação da misericórdia de Deus neste livro de Jonas. A misericórdia de Deus alcança o próprio profeta Jonas, que, uma vez chamado por Deus para o seu ministério profético, ele desobedece ao chamado. Foge de Deus, foge de cumprir o seu propósito. Deus precisava de um profeta para salvar uma cidade inteira. Então Deus precisava de Jonas para salvar uma cidade. E Jonas se recusou, desobedeceu e fugiu. Olha, Deus conta com a gente. Deus conta comigo, Deus conta com você para transmitir uma mensagem de misericórdia, para transmitir uma mensagem de salvação. Então você precisa obedecer a esse chamado de Deus e você precisa se disponibilizar para Deus te usar. Você não pode fugir do chamado de Deus para a sua vida, meu querido. Deus está contando com você. Quando você nasceu, Deus estabeleceu um plano, um propósito, e Deus é estratégico. Ele já montou uma estratégia e tem em você essa peça-chave para cumprir um propósito. E se você se afastar da igreja, e se você se afastar dos caminhos de Deus, você estará colocando em risco um grande plano e propósito de Deus. Deu para entender aí? Deus contava com Jonas para salvar uma cidade de 120 mil habitantes. E o que é que Jonas fez? Fugiu. Então, Deus vai mostrar, vai derramar a misericórdia dele, primeiro sobre o próprio Jonas que fugiu. Então, Deus começa a ensinar a Jonas sobre misericórdia. E eu destaco aqui alguns ensinamentos dessa misericórdia de Deus que é mostrada no livro de Jonas. A gente vê a misericórdia de Deus e observamos que Deus ele expressa, então, essa sua misericórdia
Primeiro, com o profeta Jonas. O profeta Jonas, o servo de Deus Jonas, é o primeiro a ser alcançado pela misericórdia de Deus. E ele era um profeta que estava em desobediência naquele momento, no seu chamado. E Deus derrama misericórdia sobre a vida de Jonas. Tira ele da barriga do peixe com vida. Dá uma segunda chance para ele cumprir o seu chamado. Eu quero dizer para você, meu amado, você que está ligado aqui nessa live, Deus tem um plano na sua vida e Deus é misericordioso. E ainda que você tenha fugido de Deus, dos planos de Deus, hoje Deus está falando com você, te alcançando de novo e te chamando para você cumprir esse propósito de Deus na sua vida, meu querido. Deu para entender aí? Olha só, Deus mostra a sua misericórdia para com os profetas ranzinzas, para com os profetas desobedientes, para com os profetas problemáticos. Olha só a situação de Jonas. Jonas diz assim, eu prefiro morrer, é melhor morrer do que viver. Mas quando Jonas estava na barriga do peixe, ele não disse que queria morrer. Ele queria era viver. Olha que camarada mais problemático. Então, como é que estava a alma de Jonas? A gente, como líder, cuidando de discípulo, logo a gente ia desistir de um discípulo problemático. E aí a gente ia dizer, não sabe o que quer, uma hora quer viver, outra hora quer morrer, deixa ele para lá. Não, Deus não deixa ninguém para lá. Então, se Deus foi misericordioso com o profeta Jonas, ele pode ser misericordioso comigo, e tem sido. E ele pode ser misericordioso com você, meu querido, e ele tem sido. Quantas vezes nós não fomos desobedientes? Quantas vezes nós não fomos ranzinzas? Aquela mentalidade ranzinza de reclamar das pessoas, da cidade de Nínive, dizer que a cidade é muito violenta, que é melhor que essa cidade morra mesmo. Aí Jonas depois vai reclamar da árvore. Então uma árvore cobriu a cabeça de Jonas. E Jonas achou muito bom. Aí Deus vai e manda uma praga. Deus manda um verme lá para matar a planta. Presta bem atenção. É isso que diz o texto de Jonas, no capítulo 4, no verso 7. Deus mandou um verme atacar a planta e aí matou a planta. Aí Jonas sentiu calor só batendo na sua cabeça. Ele ficou irado. E aí Deus foi ensinar sobre misericórdia para ele. Por que, Jonas, você está tão revoltado? Porque você ficou agora desprotegido. Essa planta quem criou fui eu, Jonas. Eu criei essa planta para cobrir a sua cabeça do sol. E agora eu resolvi tirar essa planta. E daí? Quem manda é o Senhor. Aí eu pergunto para você, será que não foi Deus que permitiu esse vírus, o coronavírus? A Bíblia diz em Jonas 4, no verso 7, que foi Deus que mandou um verme. Olha, Deus tem planos que a gente não entende. Os planos, os propósitos de Deus não dá para a gente compreender. Mas o fato é que depois desta pandemia tem muita gente dando ouvidos ao chamado e à voz de Deus. Tem muita gente que vai se converter ainda por conta dessa pandemia. Tem muita gente que vai se ligar ainda mais a Deus, que vai melhorar e já tem melhorado o seu relacionamento com Deus depois desta pandemia. Eu vi de uma igreja aqui nos Estados Unidos dizendo que depois que começou a transmitir os cultos pela internet, eles contabilizaram 35 mil decisões ao lado de Jesus. É muita gente. Então esse vírus acabou atraindo as pessoas para mais perto de Deus. Olha, quantas igrejas estão na internet aí transmitindo seus cultos? Quantos pastores estão aí nas lives, nas redes sociais, pregando a palavra? Olha eu aqui fazendo isso junto com vocês. Vocês são o suporte, o apoio para que eu possa estar fazendo isso. Porque se você não estivesse entrando nessa live, não estaria me estimulando a fazer isso que eu estou fazendo aqui e faço com maior alegria e com maior prazer. Deu para entender aí? Então Deus usa tudo isso aí para mostrar o seu poder e a sua misericórdia.
E Jonas reclamando, reclamou da sombra, reclamou do calor, reclamou porque veio um bicho e comeu a planta que estava protegendo ele. Aí reclamou da cidade e Deus disse para Jonas: Jonas, eu que estou me preocupando aqui com essa planta, com esse verbo que eu mandei, eu não vou me preocupar com a cidade inteira? Onde as pessoas não sabem discernir entre o bem e o mal? Eu tenho sim misericórdia e eu quero que eles se convertam. A Bíblia nos ensina que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que todos se convertam. Então Deus tem prazer em ver alguém se convertendo, mudando a sua mente, o seu coração para Deus. Então nós somos instrumentos nas mãos de Deus para proclamar a mensagem de salvação e de misericórdia do Senhor. Então a gente tem que largar esse negócio de ser ranzinza, de estar reclamando das coisas, de estar reclamando das pessoas, dizer que fulano não tem jeito, que fulano não presta, que a gente está perdendo tempo. Não, não estamos. Deus tem um plano e Deus renova a sua misericórdia todos os dias. Por isso que nós não somos eliminados. Deu para entender aí? Então, meu querido, nada de ser ranzinza, tenha paciência, espere e Deus vai fazer a obra. Nós temos que insistir, continuar com a mensagem de salvação e de misericórdia. Quem concorda, dá um amém aí, meu querido. Quem concorda aí, ó? Então, nós estamos falando sobre a misericórdia de Deus sobre a vida do profeta. A misericórdia de Deus sobre a vida dos seus servos. Deus é misericordioso. É a grande mensagem do livro de Jonas. Às vezes a gente quer que a pessoa se converta à força. Não é desse jeito. Não é assim que funciona. E Deus tem paciência e espera. E às vezes a gente é que não quer esperar e desiste. E Deus nunca mandou a gente desistir de ninguém. Escreva aí, ó. Deus não desiste de ninguém. Escreva mesmo, ó. Deus não desiste de ninguém. Deus é misericordioso. Então, ó, não desista, entregue a mensagem. A nossa responsabilidade, a responsabilidade do profeta, a responsabilidade daqueles que foram chamados por Deus. Você, chamado por Deus, eu, chamado por Deus, nós temos a responsabilidade de entregar a mensagem. E é sem reclamação, é sem murmuração. Entregue a mensagem. O que Deus mandou o Jonas fazer foi entregue a mensagem. Aí Jonas, diz o texto no capítulo 4, que Jonas ficou lá fora da cidade com raiva, só esperando ver o circo pegar fogo. Esperando que Deus pesasse a mão e destruísse aquela cidade, destruísse aquele povo. Aí Deus vai e dá uma lição a Jonas. Deixa uma árvore crescer e dá sombra. Depois ele manda um bicho e mata a árvore. E aí Jonas reclama. E aí Deus vai dizer, é mesmo, Jonas, está reclamando disso? Você queria que eu fizesse o quê? Matasse esse verme agora, é? E você, por que quer que eu mate a cidade inteira? Um povo que não sabe discernir entre o que é certo e o que é errado. Calma, não é assim não, Jonas. E Deus vai ter misericórdia do profeta ranzinza, desobediente. Então, Deus é assim. Deus tem misericórdia dos seus servos. Dá um glória a Deus aí por isso. Olha outra lição. O texto vai nos dizer que Deus é misericordioso com os idólatras e pagãos. Ora, quem eram os habitantes, os moradores de Nínive? Era um povo pagão e idólatra. Era um povo que adorava vários deuses. E Deus teve misericórdia daquele povo, daquela cidade. Deus é um Deus misericordioso. O que Deus estava ensinando a Jonas era: eu sou um Deus misericordioso. Quando Jonas entregou a mensagem, você já deve ter, eu li agora há pouco, e você vai poder ler em casa, ler depois o livro de Jonas, você vai encontrar aí o que eu vou falar agora.
Jonas, ele ficou revoltado, porque Deus não destruiu a cidade. E por que Deus não destruiu Nínive? Porque o povo se converteu. O povo se arrependeu. E quando Deus vê alguém se arrependendo, ele age com misericórdia. Foi o que Deus fez com toda aquela cidade. Aquele povo se arrependeu. E Deus foi misericordioso com eles. E aí Jonas ficou irado e disse assim: foi por isso que eu não quis te obedecer quando o Senhor mandou eu pregar a mensagem em Nínive. Porque eu já sei que o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus que se arrepende do mal que disse que ia fazer. Então eu já cuidei de fugir, porque eu sabia que o Senhor ia acabar fazendo isso. E Deus fala para Jonas e diz: Jonas, eu não vou ter misericórdia do povo que eu criei. Eu tenho misericórdia das plantas. Eu tenho misericórdia dos animais. O texto vai dizer isso, lá no finalzinho do capítulo 4. Deus tem misericórdia dos animais. Deus tem misericórdia das plantas. Deus tem misericórdia do planeta, porque foi Ele quem criou. Entendeu aí? Entendeu, meu querido? Aí nós vamos ver Deus tendo misericórdia de um povo idólatra e pagão. E ele se arrepende do mal e o povo se converte. Olha que coisa maravilhosa. Mas um dado histórico importante para eu compartilhar aqui é que a cidade de Nínive, a mensagem que Jonas entregou foi: ou vocês se arrependem, ou Deus vai destruir a cidade. Quando o rei de Nínive ouve essa mensagem, ele se arrepende. Ele acreditou na mensagem do profeta e levou o povo inteiro da cidade a se arrepender. E fez um jejum e ele se volta para Deus, se converteu. E a cidade de Nínive foi poupada. Mas foi poupada por um tempo. Porque chegou um tempo na cidade, com um novo rei que se levantou, que eles se rebelaram contra Deus, insistiram na idolatria e no paganismo, e Nínive foi destruída. Então, uma verdade que a gente aprende aqui: Deus é misericordioso, mas ele também é justiça. Deu para entender aí? Deus agiu com misericórdia quando o povo se arrependeu e se converteu. E Deus agiu como justo juiz quando o povo não quis se arrepender e nem se converter. Com Deus não se brinca. Escreva aí, ó. Com Deus não se brinca. Deus é misericordioso, é sim, mas ele não é todo o tempo misericordioso com quem não quer a misericórdia dele. Você entendeu a mensagem, meu querido? Então Deus é misericordioso, sim, com os idólatras, com os pagãos, mas quando esse povo, esses pagãos e idólatras se convertem. Então a gente precisa aprender sobre Deus, sobre a misericórdia de Deus, mas sobre a justiça de Deus, porque com Deus não se brinca. Então alguém pode dizer: ah, Deus é misericordioso, está lá na Bíblia, então eu vou fazer o que eu quiser, eu só vou me converter quando eu bem quiser entender, quando eu pecar muito, e depois eu decido voltar. Não é assim que funciona. Deus é misericordioso, mas não é besta. Entendeu aí? Deus é misericordioso, mas não é bobo. Deus é misericordioso, mas não é um Deus banana. Ele julga, porque ele é justo juiz. Se a pessoa que peca não se arrepende, vai enfrentar a justiça de Deus. Deu para entender aí, meu querido? Tem mais coisa para eu falar sobre a misericórdia de Deus. Eu não estou nem usando nenhum outro texto da Bíblia. Eu estou me concentrando só no livro de Jonas. Observe aí. Deus vai mostrar a sua misericórdia para com aqueles que pensam diferente da gente. Pensa diferente dos princípios dele. Deus respeita isso. A cidade de Nínive ia contra os princípios de Deus. Deus respeitou isso, sim. Deus deu a eles o livre arbítrio, não é verdade? Nínive fazia o que quisesse e bem entendesse. Aí Deus chegou com a mensagem de arrependimento e de salvação e perguntou ao povo: vocês querem? Assim Deus faz hoje com todos nós em nossos dias, meus queridos. Deus não chega obrigando ninguém a se converter.
E Deus respeita o livre arbítrio que ele mesmo nos deu a cada um. Então tem gente que vai dizer, Deus não existe. Deus vai aceitar isso. Não vai fulminar a pessoa ali na hora. Não. E outros vão dizer, eu não gosto de Deus. Não tem problema. Deus vai respeitar o seu gosto. Ah, Deus não é desse jeito, Deus é como... Não tem problema. Deus vai aceitar e vai respeitar. Mas vai chegar um momento que Deus vai agir com justiça. Deu para entender? A mensagem de hoje para você e para mim, para cada um de nós, é uma mensagem da misericórdia de Deus, que é sem limites. Alcança a todos, indistintamente. Dá um amém, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Shalom, graça e paz.